Feliz sábado, igreja. Como é bom estar na casa de Deus, na presença do nosso Senhor. Eu poderia dizer que a gente até poderia já ir para casa, após um belo louvor como esse. Às vezes a gente acha que as coisas acontecem por acaso em nossa vida, inclusive até essa música cantada, que tem total relação com a mensagem de hoje. Deus tudo pode fazer, e a gente precisa mais do que nunca é confiar. Eu e você certamente lidamos com uma palavra que é tão pequena, mas tem um poder grandioso e às vezes até um estrago na gente. Quando você recebe um não, isso não é bom. Ainda mais quando você criou inúmeras expectativas sobre algo, e você quer muito aquilo, e você se depara com um não e que não vai conseguir, isso te frustra demais. E a gente pergunta em muitos momentos onde é que Deus está para atender nossos pedidos, nossas orações, que muitas vezes, ao nosso ver, parecem tão plausíveis, realmente deve acontecer, deve suceder como eu realmente planejo. Eu te convido agora para juntos olharmos os detalhes que a palavra de Deus traz para cada um de nós. Te convido também para que juntos possamos fazer uma oração, para que possamos entender a mensagem vinda de nosso Deus. Feche seus olhos nesse momento, vamos pedir a presença do Espírito Santo para que Ele possa conduzir a mensagem desta manhã. Oremos. Nosso Senhor e maravilhoso Deus, Criador de céus e terra, rendemos louvores ao Teu nome, pois Tu és santo e só Tu és digno de todo louvor. Nesta manhã, neste momento, abriremos a Tua palavra e mais do que nunca, Pai, queremos que o Senhor fale aos nossos corações. Não um mero homem, pecador e falho, mas que o Senhor possa trazer a mensagem aos nossos corações. Que possamos colocar em prática as Tuas verdades e que possamos sempre confiar em Ti e entender que o Senhor está no controle de nossas vidas. Dá-nos a Tua paz, é o que te rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deuteronômio capítulo 3, verso 23. Deuteronômio capítulo 3, verso 23. Passagem essa que é conhecida, história muito conhecida. As crianças costumam ver muito nos desenhos animados a história de Moisés. Lembra o mar se abrindo, o mar vermelho se abrindo? Então, é bem conhecido de todos. Neste momento, que eu gostaria de chamar a sua atenção na parte da história, Deuteronômio capítulo 3, verso 23. Quando diz: também eu nesse tempo implorei ao Senhor dizendo, isso é Moisés: ó Senhor Deus, já começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa, pois que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer as obras e os feitos poderosos que tu realizas? Peço-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está do outro lado do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor estava indignado contra mim por causa de vocês e não me ouviu. Pelo contrário, Ele me disse: basta, não me fale mais nisso. Suba ao alto do monte, Pisga, e levante os olhos para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste, e contemple com os seus próprios olhos, porque você não passará desse Jordão. Conseguiram entender o detalhe que se passa, a situação que se passa nesse momento? Moisés pedindo para Deus, para que ele pudesse entrar na terra tão esperada, longo de 40 anos, peregrinando no deserto, e agora mais do que nunca o que ele queria era adentrar nessa terra que foi prometida para o povo de Deus. E a resposta que ele tem, até de Deus, é dura. Você chega ali, a maioria das vezes acontece isso, né? Quando a gente quer algo para Deus, a gente sabe a nossa condição de falha, pecador, às vezes, e a gente chega diante de Deus, já começa a enaltecer o nome de Deus: Senhor Todo-Poderoso, Deus Criador de céus, terra e mar. E a gente olha aqui nos detalhes o que
Moisés vem falando, enaltecendo a Deus, enaltece a Deus, e aí faz o pedido para que ele pudesse adentrar na terra, a terra prometida, né? Na terra em Canaã. E muitas vezes a gente nos depara com situações como essa, e essa resposta de Deus foi realmente dura para ele. Não, basta, não fale mais sobre isso. Como se a resposta que ele estava querendo, ele já tinha, e era um não, como se ele quisesse mais uma vez, né, como se quisesse persuadir a vontade de Deus que já tinha sido determinada anteriormente, no decorrer da história, quando Moisés falhou, no momento em que o povo estava com sede, no deserto, e queria água, e quando Deus falou para que ele falasse a rocha, e ele fez o contrário, ele tocou a rocha, feriu a rocha por 2 vezes, e isso fez uma forma diferente que Deus tinha planejado, agiu de forma errada, pecando contra Deus, e foi a partir dali que Deus determinou que ele não entraria nessa terra tão esperada. E agora, nesse momento da história, Moisés está tentando persuadir a Deus, Senhor, deixa eu entrar aí. A gente olha assim, parece que até que é injusto, né? 40 anos carregando aquele povo, o povo reclamando, Deus concedendo bênçãos, Moisés intercedendo pelo povo. Moisés era um homem de oração, intercedia grandemente pelo povo. A gente via os momentos de sede, lá estava Moisés orando para atender o povo. Diante do Mar Vermelho, lá estava Moisés intercedendo pelo povo, pedindo a Deus para que desse uma solução, e lá vai Deus abrindo o Mar Vermelho. Serpentes atacam o povo, e lá vai Moisés interceder pelo povo. Moisés está constantemente intercedendo, nas batalhas está lá de mão erguidas, para que pudesse vencer as batalhas, a mão desce, o povo começa a perecer nas batalhas, e aí chega a ajuda para ele, mantém as mãos erguidas, a intercessão continua, e o povo começa a vencer as batalhas. A gente entende e percebe que Moisés era um homem de oração, intercedia pelo povo, e agora quando ele fez tudo isso, ajudou o povo caminhando todo esse período, agora parece que meio injusto que Deus chega para ele e não, tu não vai entrar aí não. O povo tem direito de entrar nessa terra, mas tu não tem direito. Parece injusto, né, aos nossos olhos. O homem fiel, foi só um detalhe, só um errinho ali que ele fez. Aos nossos olhos, aparentemente, a gente enxerga como pequeno essas ações. E aí quando Moisés pede para o povo, Deus abençoa e concede, dá libertação, abre o mar, concede a cura, faz chover alimento, o alimento vindo do céu. E aí, quando ele pede para ele, e aí Deus fecha a porta. Não. Meus amigos, não é fácil. Nossas vidas a gente passa por tantos problemas, tantas situações, a gente está diariamente em oração, passando por momentos difíceis, lá estamos nós de joelhos, pedindo a Deus para que possa nos conceder tal bênção, uma libertação de algo, e nós vamos ali sofrendo, pensando às vezes que Deus não está me ouvindo de fato, será que Deus realmente me ouve? E às vezes até chegamos a partir para o lado do ceticismo, de não crer, por que Deus realmente não atende as minhas orações? Moisés orava pelos outros, e Deus dava sim, quando chegou a vez dele foi o não. Mas será o porquê que Deus não atende as nossas orações quando a gente realmente imagina que é algo tão benéfico e tão bom para a gente? Às vezes a gente olha para a gente, Senhor, eu estou ativo na igreja, faço tantos trabalhos ali, e eu faço um pedido e você não me concede. Às vezes a gente se acha injustiçado por Deus. E existem alguns detalhes que vamos pontuar aqui, que pode nos ajudar a entender mais sobre isso. Por que Deus diz esse não para a gente? São detalhes da minha vida, na sua vida, que a gente pode olhar e realmente entender e corrigir isso. E quando a gente vê a história de Moisés e outras histórias na Bíblia, a gente consegue entender isso. Muitas vezes nós tentamos mudar a vontade de Deus, manipular. Moisés já estava determinado que ele não iria entrar ali, mas mesmo assim ele resolveu pedir a Deus para que ele pudesse entrar, mas Deus continua com a sua decisão, e às vezes somos nós querendo manipular a vontade de Deus. Nós estamos ali, fazemos uma oração, já está definida a oração, e também já está definido o resultado. Senhor, que seja a tua vontade, e a vontade é essa aqui, e que não seja diferente. Nós determinamos e planejamos, às vezes queremos manipular a vontade de Deus, e erramos nisso. E aí criamos as expectativas, e aí por vezes a gente não se sente frustrado por conta disso. Criamos as expectativas, confiamos nas nossas próprias
vontades e desejos, ao invés de confiar plenamente no que Deus tem para nós. E aí, quando Deus mostra um caminho diferente, estamos nós frustrados, e às vezes culpamos Deus, Deus não me ouve, e às vezes partimos até para a incredulidade, porque não pontuamos e não identificamos esses detalhes de nossas vidas. Queremos sempre uma solução para os nossos problemas. Mas uma coisa é certa, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Não é a nossa, e temos que compreender isso, que era a vontade de Deus, para que não venhamos nós nos frustrar em situações. Moisés queria sim adentrar nessa terra, mas ele recebeu o não. E era um detalhe, porque Deus já tinha um plano, já tinha determinado para ele, mas ele imaginava uma outra coisa. Um outro detalhe, a gente às vezes quer manipular a vontade de Deus. E um outro detalhe é que às vezes nós menosprezamos a gravidade do pecado. Isso mesmo. Queremos ter bênçãos de Deus, mas estamos nós envolvidos em pecados. E aí surge um grande problema, porque as bênçãos de Deus não serão direcionadas para nós. Imagine se Deus te concede bênçãos, mesmo você tendo a consciência que está errado, está falhando, tem um pecado ali, você sabe que está errado, mas não age de forma nenhuma para vencê-lo, está ali acariciando, continua com ele, insistindo, e aí você vai diante de Deus, pede a bênção, e aí Deus te concede a bênção. Essa não será a melhor forma, a forma mais didática para Deus te ensinar de que você de fato está errado e você precisa se corrigir para que você tenha uma vida plena. E aí, como esse ato de pecado, de ações, pode nos impedir de obter as bênçãos de Deus. E esse foi o ato que Moisés cometeu. Em nossas vidas a gente também está propício a isso, né? A errar, a falhar. Eu não falo de pecados que a gente inevitavelmente acaba falhando, mas a gente está ali todo dia, está lutando contra isso, contra essas forças que nos levam para o lado errado. A gente luta e pede para Deus, está lutando constantemente contra isso. A gente fala de pecados que a gente sabe que é errado, mas não tem nenhum tipo de esforço nosso para se livrar desse pecado. E é isso que pode nos distanciar de Deus e nos afastar de bênçãos. E o grande problema, às vezes a gente pode imaginar, é que fica aquele peso na consciência. Eu cometi o pecado, eu estou distante de Deus, eu errei, eu falhei de novo. Mas um problema grandioso que tem, e que a gente precisa entender, é que quando você está numa situação dessa, e não age contra este pecado, você também se abstém das bênçãos de Deus direcionadas à sua vida. A bênção maior que Deus tem para cada um de nós é a vida eterna, é claro, mas nessa terra, certamente, a gente pode obter bênçãos inúmeras, vindas de Deus, quando nos dedicamos a servir e fazer a vontade dEle, e nos abstemos daquilo que é errado. Ele há de conceder essas bênçãos para cada um de nós. Então a gente precisa, mais do que nunca, entender o pecado que estou envolvido, e que ele é grave, e que ele afeta diretamente as bênçãos e o plano de Deus para nossas vidas. Não é simplesmente um momento que eu vou me sentir mal com isso, eu fiquei ali com peso na consciência, mas é o plano de Deus na tua vida que está em jogo. Você errou, falhou, Deus tinha um plano para você, era esse, e você acabou falhando. O plano de Deus para Moisés, Nova Canaã, entrar na terra, tão esperada por todos, e aí os planos mudam, né? Nós precisamos entender a gravidade do pecado, que ela pode sim trazer grandes consequências. 1 João capítulo 1, verso 9, que diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Estamos falando que Deus, Ele realmente pode nos perdoar. Os nossos atos de pecados, quando eles são por meio de arrependimento, nos pedimos a Deus o perdão, Ele certamente nos concede o perdão. E não seremos aprisionados. Esse sentimento de culpa, de peso, ele arranca de você. E não podemos carregar esse peso grandioso de que, de fato, não vamos obter bênção de Deus porque eu pequei. Deus, Ele é fiel em conceder-nos o perdão e nos purificar de toda injustiça, mas também devemos conscientizar-nos de tais atos que posso estar fazendo, estar cometendo, e não estar fazendo nada para corrigi-lo. Que Seu Deus possa nos ajudar a nos libertar de tais atos que possam nos estar nos distanciando
e até nos abstendo de grandes bênçãos e dos planos maravilhosos que Deus tem para nossas vidas. No decorrer da história de Moisés, a gente vê que no primeiro ato, quando o povo está ali com sede, quando foi o ato de retirar a água de meio da rocha, quando Deus estaria ali na rocha e concederia a água para ele, ele pede que ele ferisse, né, a rocha. E a segunda vez ele pediu que ele apenas falasse. E uma simbologia que traz por trás disso tudo, a gente entende que quando ele fere a rocha, é como se fosse a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, e quando ele fala a rocha, fosse o ministério de intercessão de Cristo, tudo simbolizado, tudo didático, para que a gente possa compreender a obra de Deus nas nossas vidas e o ministério dele aqui na terra. E aí, muitas vezes a gente acaba desviando o foco ou agindo de forma equivocada, como a gente espera. Aí Moisés, nesse momento, neste ato, confiando na sua experiência do que já tinha acontecido, na última vez foi tocar a rocha, saiu água, aí na segunda vez sabia que era somente para falar, mas ele foi confiando na sua experiência e não confiando no que o próprio Deus tinha dito para ele fazer, foi lá e feriu a rocha, seguindo as suas próprias ações. São as nossas intenções que muitas vezes interferem aquilo que é a vontade de Deus, porque não seguimos aquilo que Deus determinou, e muitas vezes a gente tem a nossa vista, entregue pela Bíblia, as revelações que nos diz qual caminho seguir, qual a vontade de Deus, mas muitas vezes queremos detalhar as fórmulas, algum detalhe a mais, a rua não deve ser essa, a rua tem que ser essa, porque a gente acha melhor aquilo, e às vezes nos deparamos com isso, com situações de erro diante de Deus. E quando a gente falha, a gente acaba se distanciando das bênçãos que poderiam ser vindas de nosso Deus, porque não temos a ideia da grandiosidade do plano de Deus para cada um de nós. E muitas vezes as nossas reações diante do não de Deus, às vezes é se distanciar. Deus não me ouve, Deus não quer falar comigo, Deus não atende minhas orações. E a gente olha para a reação de Moisés quanto a isso. Aparentemente, se fosse nós na situação, eu veria que isso é algo injusto. Tanto que a gente faz por esse povo, caminhando por 40 anos no deserto, ajudando esse povo a chegar até aqui, e nesse instante Deus me dar um não. Não há relatos de que Moisés tenha se revoltado contra Deus ali, ou tido alguma reclamação, porque na verdade ele era leal ao que Deus era, como pessoa, não às circunstâncias, não aquilo que Deus fornecia. A sua lealdade não dependia de bênçãos, de circunstâncias, mas sim da pessoa de Deus, e é isso que ele confiava. E é isso que hoje nós precisamos mais do que nunca, confiar plenamente na pessoa de Deus, mesmo em meio às dificuldades que nós estamos enfrentando diariamente. Lá na família, problema, oro pelo meu esposo que não é da igreja e nada acontece, e às vezes me revolto, Deus não faz nada. Oro por um filho, oro pela situação, um filho que está alcoolizado, e às vezes a gente se reclama de Deus e não espera plenamente naquilo que Ele tem para cada um de nós. Deus tem planos maravilhosos, precisamos confiar e entender qual é a vontade dEle em meio a tantas circunstâncias. Só não podemos deixar de buscar ao nosso Deus. E se olharmos para a história de Moisés, a gente pensa que Deus realmente foi mal com Moisés, né? Moisés teve uma morte tranquila por seus 120 anos e teve uma ressurreição e está no céu. E apareceu no monte da transfiguração, e a gente consegue entender isso. A bênção, será que a bênção de entrar na terra, Canaã, na terra prometida para eles ali, é melhor do que estar no céu, diante de Deus? Não é. Estar no céu, sem dúvida, é uma maior bênção. Naquele momento, na macrovisão que poderia ter naquele momento, Moisés poderia visualizar que realmente não era algo bom para ele, benéfico. Deus estava sendo injusto, mas o que Deus forneceu para ele foi algo muito maior. Foi a presença dele e estar no céu hoje. Nos questionamos, mas por que Deus diz esse não? Quando Deus diz não, é porque Ele tem algo melhor para cada um de nós.
Assim como a gente enxerga isso na história de Moisés. Deus tem algo melhor. E quanto mais ele demora, podemos crer que ele tem algo melhor ainda. Lutamos em oração, pedimos e pedimos, mas Deus tem algo melhor para cada um de nós. Às vezes a gente se limita por a nossa pressa, pela nossa vontade de que tudo seja imediato, que aconteça agora o quanto antes, mas Deus tem preparado algo melhor para cada um de nós. E quando Deus demora, certamente maiores serão as bênçãos. Não deixe de pedir a Deus essas bênçãos, porque aquele que é fiel e permanece fiel, ele há de responder. Se você olhar para a história de Lázaro, as irmãs ali queriam que Jesus fosse o quanto antes para ajudar Lázaro, que estava enfermo. Jesus demorou, Lázaro faleceu, estava morto, já estava com mau cheiro, demorou chegar, mas quando chegou a bênção foi grandiosa, e o poder de Deus foi manifestado naquele momento, e podemos ver isso. Quanto maior as demoras, maior é a bênção que Deus fornece para cada um de nós. Precisamos mais do que nunca ser fiéis, ter fé naquilo que o Senhor Jesus diz. João capítulo 4, verso 46 ao 50, já caminhando para o final. Livro de João, capítulo 4, verso 46. João, capítulo 4, verso 46. Que diz assim: Jesus foi outra vez a Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi até ele e pediu que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Tem situações que a gente se acha até que é humilhado por Deus. Esse oficial do rei, certamente uma autoridade, tinha acesso livre ao rei, tinha o respeito por onde passava, certamente por onde passava ele chamava a atenção, e agora ele que poderia ter acesso à medicina a mais avançada possível naquele período, no meio da dificuldade, vendo o seu filho enfermo, leva ele em busca de uma solução, a busca da cura, já que a medicina local não forneceu, ouviu sobre Jesus, e lá foi ele atrás de Jesus. Agora imagina, uma autoridade que tem o poder de mandar, vai ter que se aproximar de uma pessoa simples, no meio de todos, e se pronunciar a ele como se fosse um rei. Eu não vou recordar aqui a palavra curiosa, a palavra que era determinada para a divindade, para autoridades. Ele dirigiu isso para Jesus. Um homem comum, simples, foi assim que ele se dirigiu, sendo ele uma autoridade no meio de todos, vendo aquilo. Ele se colocou em tal situação para receber uma bênção de Deus. E a resposta de Jesus foi que, se ele não visse prodígios, sinais, ele não ia acreditar. E ele pede mais uma vez para que Jesus fosse até onde o filho dele. E fica a resposta aqui, entre linhas, vendo que Jesus disse um não para ele. Porque Jesus não foi até onde o filho dele, não agiu como ele queria, não foi com a vontade dele. Mas Deus concedeu a cura. Ele só precisava crer que o filho dele ia receber a cura. Muitas vezes somos nós, desafiados por Deus, recebemos bênçãos, mas muitas vezes nos falta simplesmente confiar naquilo que Ele já planejou para cada um de nós. As bênçãos de Deus, elas são inevitáveis na vida daquele que é fiel, que segue e o serve verdadeiramente. E Ele há de conceder bênçãos, precisamos confiar. E a história prossegue, que ao encontro com os seus servos, chegando em casa, eles informam que o filho foi curado por volta de
de 1 da tarde, e ele confirma que foi realmente, coincidiu com o horário que Jesus concedeu aquela cura ao filho. Precisamos confiar. E, biblicamente, os que mais confiam no Senhor não foram aqueles que viram o mar vermelho se abrir. Os que mais confiaram no Senhor não foi que viram a coluna de fogo ou que viram alimento vindo do céu, mas foram aqueles que foram direcionados a fornalhas, foram aqueles que tiveram que levar seus filhos ao altar para realizar sacrifícios. Confiar no Senhor, não vamos depender de bênçãos, de ver ações grandiosas e miraculosas nas nossas vidas para que possamos confiar. Precisamos entender o que Deus tem feito por nós em meio à luz, para que quando estivermos na escuridão possamos confiar de que Ele há de conduzir nossos caminhos. Deus, Ele há de prover bênçãos a todos aqueles que neles confiam.